Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa jornada OAB, no encontro com a aprovação. Eu sou o professor Flávio Cardoso, professor de Direito Processual Penal, e hoje estou aqui com um grande amigo, um grande professor, professor de Direito Penal, Ivan Luiz Marques. Meu caro Ivan, Flávio, seja bem-vindo para esse nosso bate-papo. Obrigado, professor. E, como vocês podem perceber, a gente tem aqui hoje a elite do direito, né, pessoal? A ideia desse nosso bate-papo é exatamente ter uma conversa interdisciplinar. E qual outra disciplina, além de direito processual penal, seria mais indicada, seria melhor para a gente bater esse papo do que direito penal? É claro, né? Toda a ligação entre as duas disciplinas, não é preciso dizer, ela está aí, todo mundo sabe, mas não é só, né? Vale a pena a gente reforçar que são as melhores disciplinas de todas que compõem o rol de disciplinas para o exame de ordem, né? Sem dúvida nenhuma. Concordo. Por isso, então, estamos aqui para falar um pouco com vocês a respeito de temas envolvendo as duas disciplinas, e de cara eu já passo a palavra para o professor Ivan receber vocês aqui para o nosso bate-papo também. Obrigado, Flávio. Tudo bem, pessoal? Quero falar a grande satisfação que é para mim estar aqui conversando com o professor Flávio Cardoso, um dos melhores advogados e professor de processo penal do país, disparado. O Flávio, a gente já se conhece há algum tempo, né? Temos bastante tempo aí de conhecimento, de estudo e de prática. A prática é muito importante. E é lá na prática que a gente vê como que a coisa funciona, como a melhor forma de você aplicar o direito penal, o direito processual penal, o que dá certo, o que não dá. E aqui a gente vai tentar condensar essas informações da nossa experiência para tentar, com essa interdisciplinariedade penal e processo penal, tentar mostrar para você temas importantes para a prova da OAB, tá bom? Então, nossa conversa aqui hoje, Flávio, meu amigo, sobre temas importantes de penal, de processo. Vamos tentar fazer um bate-papo legal para os nossos alunos. Vamos lá. Meu caro Ivan, a gente sabe que a OAB, principalmente nas nossas disciplinas, que são as melhores, né? Com certeza. Ela se baseia muito no que anda acontecendo no mundo real, Perfeito. no que é notícia no mundo real. Né? O examinador da ordem adora isso. Então, me veio na cabeça já, em primeiro lugar, que é um tema muito provável para os próximos exames, o tema prisão. Com certeza. Prisão acontece diariamente no nosso país que tem taxas de criminalidade muito altas, e depois do advento da Operação Lava Jato, então nem se fala, né? Incontáveis prisões pelos mais diversos crimes, pelos mais diversos motivos. E uma coisa que a gente sempre questiona a respeito da prisão em flagrante, que é uma das modalidades de prisão cautelar, é aquela ideia do flagrante preparado. Nós temos o flagrante preparado e o flagrante esperado, assim denominados pela doutrina, claro. A gente sabe que o flagrante preparado é ilegal. E o esperado nada mais é do que uma modalidade em que a autoridade ou o agente policial aguarda o momento em que o crime vai ser praticado e ser praticado para ele poder agir legal, portanto. Perfeito. E o que eu gostaria de conversar com você é exatamente a questão do preparado, onde há uma provocação do agente, uma indução do agente para que aquele que vai ser preso pratique um crime, para que ele possa prendê-lo. Aí estaria a diferença fundamental entre os dois, um ilegal, o outro legal, e nesse ilegal a questão da provocação, da indução para que se pratique um crime exatamente com o intuito de prender. E isso traz à tona uma figura que eu gostaria que você conversasse com a gente, que é a figura do crime impossível. Poderia explicar melhor para a gente essa coisa? Claro, claro. Esse tema é fantástico, Flávio. Excelente tema que você escolheu para conversar, do flagrante preparado, porque é muito interdisciplinar mesmo, né? Você tem uma prisão
prisão cautelar, é um tema do Código de Processo Penal, e a justificativa para transformar ele, dar uma aparência de legalidade para ele, por opção do Supremo, na súmula 145, foi justamente a questão do crime impossível, na visão penal. Como assim, professor? Para começar, crime impossível não é crime. O próprio nome já diz. Por que não é crime? Por quê? Porque você não consegue consumar a infração de forma nenhuma. Você não consegue atingir o resultado jurídico protegido pela norma penal. Por mais que você se esforce, você não consegue. No caso do flagrante preparado, o Supremo ele fez algum ajuste para poder falar que é um crime impossível. Ele se contraria, mas a gente vai deixar você bem explicado em relação a isso. Por quê? Por exemplo, hoje a gente sabe que a teoria da consumação do furto é a teoria da amócio. O que é isso? Inverteu a posse do bem, estaria consumado. Então, assim, em tese, não seria crime impossível se o sujeito passa pelo supermercado sem pagar no caixa, em 1 segundo o crime estaria consumado. Já teria resultado jurídico, já seria crime impossível. Não seria crime impossível. Muito bem, como é que fica essa questão do flagrante? O problema do flagrante preparado, como você bem colocou, é a indução. O agente público, ele induz você a praticar um crime para te prender. Olha que interessante o que já caiu no OAB. Justamente um caso como esse. A polícia não consegue prender o cara, mas todo mundo sabe que ele é o furtador do bairro. Então o que eles criam? Eles criam uma situação e induzem o sujeito a praticar um crime para prendê-lo. Pergunto para você que está me ouvindo. Qual é a chance desse carinha que aceitou a sugestão do policial disfarçado furtar o mercadinho e fugir? Nenhuma. Estava tudo cercado, tudo armado para prendê-lo. Essa armação que, na visão do Supremo, torna a consumação do crime impossível. Por isso que seria um flagrante ilegal. Sem que a polícia desse a sugestão, a indução para o cara ir furtar, ele não teria ido. Entenderam a lógica? Ou eu recebo uma ideia, gosto da ideia e pratico o crime, só que aí esse flagrante para o Supremo é ilegal. Se ele é ilegal, pergunto, o que o juiz deve fazer diante de uma ilegalidade da prisão, professor? Pois é, essa é uma questão que vira e mexe, o exame de ordem volta a pedir. É uma questão fundamental do que o juiz pode fazer quando ele recebe o auto de prisão em flagrante. E é interessante a gente tocar nesse assunto, porque muita gente associa esse momento dessa decisão do magistrado com coisas fechadas. E não é bem assim. Vale a pena a gente repassar um pouco isso. O juiz recebe o auto de prisão em flagrante, ele tem a possibilidade de relaxar, se a prisão for ilegal, ele tem a possibilidade de converter essa prisão em flagrante em preventiva, prisão preventiva, e ele tem também a possibilidade de conceder liberdade provisória ao agente que chegou ali preso. O que muita gente questiona o relaxamento, é a forma fechada, relaxamento da prisão em flagrante. E a gente sabe, né, professor Ivan, que não é só a prisão em flagrante que é relaxada, ou que pode ser relaxada. Nós podemos ter o relaxamento também da prisão preventiva, da prisão temporária, desde que elas tenham sido impostas ilegalmente. Perfeito. Porque a nossa Constituição, quando ela fala, né, será relaxada a prisão ilegal, ela não fala só do flagrante. Não. Então, qualquer ilegalidade na imposição de prisão vai gerar o relaxamento. Mas nesse momento do flagrante, que é o nosso assunto, eu gostaria de chamar a atenção também para a situação da concessão da liberdade provisória, no que diz respeito ao rol de medidas cautelares diversas da prisão. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a questão interdisciplinar, porque a gente sabe que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, elas obedecem ali uma lógica de gravidade também, de acordo com a gravidade da infração. E que também tem a ver com a questão do decreto da prisão preventiva, permitido apenas para crimes com pena superior a 4 anos. Eu acho que há todo um sistema que integra
o direito penal e o direito processual penal aí, que muita gente, né, e eu digo assim, não falo nem de você, candidato, eu falo muita gente que a gente percebe aí nas redes sociais, né, indignado de como é que pode, só acima de 4 anos, o cabimento de uma prisão preventiva. Mas isso vem da questão da conversão de penas alternativas, Perfeito. não é verdade? Perfeito, Flávio, perfeito. Essa proporcionalidade que a gente trabalha na questão da prisão acima de 4 anos diz respeito justamente à questão da individualização da pena. Porque o juiz precisa fazer o seguinte raciocínio. O sujeito é réu primário, ele praticou um crime. Este crime, o juiz já sabe mais ou menos pela situação processual a pena que ele vai dar. Ele tem essa noção. Por exemplo, vamos supor que seja um furto. Engraçado você ter falado isso. Quando a lei foi aprovada, um jornalista me ligou e falou, professor, o senhor pode comentar sobre a lei da impunidade? Eu falei, qual é a lei da impunidade? Ele falou, essa lei nova de prisão, que fala que não cabe prisão para quem pratica um crime cuja pena não seja superior a 4 anos. Aí você explica para ele o seguinte, se a pena máxima em abstrato é 4 anos, ele é réu primário, na pior das hipóteses, qual vai ser a pena dele? 4 anos. Se a pena dele vai ficar em 4 anos na pior das hipóteses, ele é réu primário, cabe o quê se for um crime sem violência ou grave ameaça? Pena restritiva de direitos. Eu substituo a prisão por restritiva. Ora, se ao final, na pior das hipóteses, ele vai pagar uma cesta básica, vai prestar serviço à comunidade, como é que eu posso optar em primeiro plano pela prisão? Não faz sentido. Então não é um prêmio para ninguém, é simplesmente a compatibilização interdisciplinar do penal, lá no final, com o processo. Perfeita a construção da lei de 2011, né? Para trabalhar com essa hipótese. Aí o jornalista ficou bravo, né? Falou para mim, o senhor estragou minha matéria, né? Não vou entrevistá-lo. Eu falei, tudo bem, boa tarde, né? Porque a matéria era enorme, a lei da impunidade, né? O cara furta a sua casa e não fica preso. Como é possível isso, né? Porque justamente não entendia essa questão da proporcionalidade, que é um dos princípios das cautelares, né? Exatamente. E essa questão da pena proporcional também, existe um crime específico em que há uma reclamação, vamos chamar assim, muito grande do montante da pena. Estou me referindo ao homicídio. Sim. Quando se pensa em homicídio, e é voz muito comum no tribunal do júri, para quem atua no júri, o promotor trabalhar com o jurado essa questão, sim, né? Sim. Onde já se viu tirar uma vida e ser condenado a 6 anos, sendo que desses 6 anos vai passar preso. Depois já vai ter a progressão e se trabalha muito isso. E isso é um reflexo do que realmente a gente vê por aí, né? O pessoal reclamar do montante da pena do homicídio, dessa proporcionalidade, mas eu acho que também, mesmo em se tratando de um crime doloso contra a vida, a pena também atende a essa questão da proporcionalidade, ou estou errado? Não, perfeito, perfeito. A proporcionalidade, ela é medida tanto na parte geral, quando o legislador vai criar a norma, ele precisa ter essa noção, né? Que pena nós vamos colocar para este crime novo? Ele tem que ter uma noção do todo para não ficar muito desproporcional, né? Por exemplo, vamos aprovar aqui um crime ambiental novo. Vamos colocar de 20 a 30 anos para proteger a natureza. Não pode, né? 20 a 30 anos é latrocínio. Então, se você sequestra alguém e mata 24 a 30 anos, você não pode ter uma pena muito próxima de um bem jurídico atingido muito mais grave. Então, essa questão da proporcionalidade existe antes na lei e existe no juiz no caso concreto. No júri, como você bem colocou, nossa, isso é muito explorado pelo promotor. A gente faz júri, a gente sabe, né? Então, ele fala assim, é um absurdo, um ser humano é morto e o outro fica 1 aninho preso. Isso quando não consegue o semiaberto, né? Porque você sabe que a pena até 8 anos, inclusive, é semiaberto, né? Então imagina, o sujeito mata alguém e sai andando pela porta da frente do fórum. A população fica louca, ela não entende a conta não fecha. Aí a gente entraria na seguinte questão. A pena do homicídio é desproporcional? Aí eu vou te dizer o seguinte, tenta praticar um homicídio simples e ver se você consegue. Dá um exemplo de homicídio simples, no caso concreto. É muito difícil, porque sempre que você mata alguém é por um motivo. E quase todos os motivos estão abarcados pelo homicídio qualificado.
Então você fala assim, não, mas meu homicídio não é, meu motivo não é importante. Eu matei só porque ele me devia dinheiro, eu matei porque ele torce para outro time, eu matei por ciúme. Sempre que você fala por que você matou, e a primeira pergunta que eu vou te fazer, por que você fez isso, você acaba entrando, nem que seja numa motivação fútil, tá? Num homicídio qualificado. Aí já de 12 a 30, e não é tão simples, tá? A pena não é tão desproporcional assim. Crime hediondo. Sem dúvida, né? Aí mais. você entra na questão dos 2 quintos para a progressão. Agora, meu caro Ivan, já que nós estamos falando de júri, nós temos uma pergunta dirigida por uma aluna e, pelo que me passaram, é uma pergunta envolvendo o Tribunal do Júri. Vamos acompanhar? Vamos lá. Oi, professor. Meu nome é Mariana. Eu queria saber o seguinte: quando um acusado está sendo processado na vara do júri e ao longo da instrução ele está sendo processado por homicídio simples, por exemplo, e ao longo da instrução se descobre ou se constata por provas que ele agiu por violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima, como que o juiz deve proceder nesse caso? Bom, essa é uma questão excelente porque envolve muita coisa. Muita coisa. Em relação ao Tribunal do Júri, e interessante porque essa parte que é muito explorada no exame de ordem, que é a parte final da primeira fase do rito do júri, né, onde o juiz pode tomar 4 caminhos, né, da pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, ela é sempre muito cobrada pelo examinador e também é uma questão de muita discussão doutrinária. Mas antes que a gente possa falar da parte processual, né, eu gostaria que você falasse um pouco, porque foi levantada aí uma denúncia por homicídio simples, mas a prova colhida ali indica para o homicídio praticado sob o domínio da violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Isso é uma figura do homicídio, e já que você começou falando do homicídio qualificado, eu gostaria que você falasse um pouco também a respeito dessa figura aí que foi inserida na pergunta. Perfeito, perfeito. Essa questão, você mata alguém sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o nosso legislador, ele construiu a ideia de que seria sim um homicídio, mas seria um homicídio privilegiado. Ou seja, sempre que a gente fala em privilégio, pessoal, você tem uma diminuição da pena. A qualificadora, você tem uma reprimenda maior. Mas o privilégio, ele trabalha sempre com uma pena menor. Por quê? Perceba a situação. Você só matou uma pessoa porque você foi provocado. E essa provocação foi tão intensa que você ficou sob o domínio de violenta emoção, a ponto de matar alguém. Então você é provocado com uma certa intensidade, leva você a matar o outro semelhante por conta desta provocação, instantaneamente, ou seja, a reação foi excessiva, continua sendo crime, continua no tribunal do júri, mas existe a figura do privilégio, ou seja, você vai ter uma diminuição de pena. E agora, com essa informação, surge uma pergunta difícil, né? Será que o juiz da vara do júri, que não tem competência para falar se o sujeito é inocente ou culpado, isso é coisa do jurado, tá? Competência constitucional para julgar crime doloso contra a vida é do Conselho de Sentença na segunda fase. Nessa primeira fase, será que o juiz da vara do júri pode reconhecer esse privilégio, professor? Pois essa é a grande questão aí. Difícil. Como a gente já adiantou, né, vocês sabem, todo mundo sabe, que das 4 decisões que encerram a primeira fase do rito do júri, a pronúncia é a única que vai levar o acusado efetivamente a julgamento pelo tribunal do júri. Só a pronúncia. As outras 3, impronúncia, põe fim ao processo, muito embora ainda possa ser reaberto no futuro, no caso de novas provas, né? Aquilo que a gente fala, né, que essa decisão de impronúncia não faz coisa julgada material, né, apenas formal. A absolvição sumária põe fim definitivamente ao processo, aí sim, uma absolvição e ponto final. E a desclassificação, que é aquela em que o juiz entende que aquele caso não é caso de crime doloso contra a vida, né? Crime de outra natureza, e por isso, então, ele encaminha o caso para o juiz competente, se não for ele próprio, no caso de uma comarca com vara única.
Muito bem. A grande questão que se coloca aí, que induz ao erro, se formalizar uma denúncia com determinada imputação, no caso aí de homicídio simples, e depois a prova demonstrar, indicar que se trata do chamado homicídio privilegiado. O juiz vai fazer o quê, então? Vai operar a desclassificação aí? É aí que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. A desclassificação, de que trata o nosso código nesse ponto é a desclassificação para crime que não seja doloso contra a vida. O próprio código fala fora das hipóteses do artigo 74, que é o artigo no Código de Processo Penal que traz a competência do júri, dos crimes dolosos contra a vida, sejam na modalidade tentada ou consumada, que é sempre importante lembrar também, Muita gente pensa que homicídio tentado, o crime tentado não faz parte do tribunal do júri, faz. O que define a competência é exatamente o dolo ou a culpa, ou o dolo para outro bem jurídico, outro objeto jurídico. Não é essa a questão. E aí nós teríamos, então, a desclassificação para um crime que não fosse da competência do júri. Como, por exemplo, um crime de lesão corporal. Nós temos a tentativa de homicídio, a denúncia por tentativa de homicídio, e aí, então, entende-se no curso do processo, da primeira fase, que, na verdade, não foi uma tentativa de homicídio, foi uma lesão corporal, atingiu uma região não letal. Então, aí é fácil, desclassifica e ponto. Mas, se há nos autos prova de que o crime continua sendo doloso contra a vida, a gente precisa tomar cuidado no seguinte: se for outra modalidade de crime, ainda que doloso contra a vida, vai se operar a desclassificação. E aí é o que a gente chamaria de desclassificação imprópria, porque é desclassificada a conduta, mas permanece no âmbito do júri. Um exemplo disso que se costuma tratar é a questão do infanticídio, foi denunciado por infanticídio e reconhece que não havia, por exemplo, o estado puerperal, então não é infanticídio, é homicídio. Todos do tribunal do júri. Então pode ocorrer a desclassificação e aí simplesmente muda-se de uma modalidade de crime doloso contra a vida para outro crime doloso contra a vida. Até aí, tranquilo. Agora, se na hipótese da questão o juiz verificar que houve o homicídio privilegiado, ele não pode operar a desclassificação. Primeiro, porque se trata de uma causa de diminuição de pena, que ele vai ter que valorar na hora da sentença. Isso não é matéria para se julgar na primeira fase do procedimento. Isso vai ser levado ao jurado, o jurado vai ter que reconhecer, vai ser uma tese defensiva, mas é na hora da sentença que o juiz vai valorar isso daí, quanto à diminuição, se os jurados acolherem. Então, a solução, aí, por mais estranha que possa parecer, é a pronúncia. É a pronúncia. Então, nessa pergunta, homicídio simples é a denúncia. E se reconhece ao longo da primeira fase que houve a violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o juiz simplesmente vai fazer assim: olha, existem indícios de autoria, prova da materialidade, pronuncio, porque isso quem vai decidir é o jurado. Então, é sempre interessante a gente relembrar essa questão, muito porque bom. A OAB trabalha tanto com essa parte da decisão final, primeira fase, da primeira fase do júri, que, por que não, vira um questionamento desse? A desclassificação que se fala ali no código mesmo é para crime não doloso, que não seja doloso contra a vida. E, falando de homicídio também, acho que é inevitável a gente não lembrar do feminicídio, É verdade. Que, por motivos muito tristes e de envergonhar qualquer brasileiro, tem ocorrido demais. E, fatalmente, acredito que você pensa como eu,
a OAB tende a explorar cada vez mais isso, não é? Sem dúvida, Flávio. Na verdade, inclusive o telejornal pauta isso quase diariamente, né? Então é um tema que está muito em voga. O feminicídio surgiu em 2015, já deu tempo das teses ficarem maturadas, que é aquilo que a OAB ela espera um tempinho para poder perguntar. Esse tempo já aconteceu, é o tema do momento, então você precisa conhecer o feminicídio. Falar um pouquinho do feminicídio, então. Primeiro cuidado que você precisa ter, feminicídio não é um crime autônomo. Não é. Professor, mas ele tem nome, tem até uma rubrica em negrito no meu código escrito feminicídio. Mas ele não é um crime autônomo. Anota aí que ele é uma qualificadora do homicídio. Qualificador. Então é homicídio qualificado pelo feminicídio? Exatamente isso, tá bom? Primeiro detalhe importante é esse. Por que é importante esse detalhe? Se feminicídio fosse um crime autônomo, ele não estaria no rol dos crimes hediondos. Você vai lá na lei dos crimes hediondos, artigo 1º, você não acha escrito feminicídio, mas você acha escrito o quê? Homicídio qualificado. Então, dentre as hipóteses da qualificadora do homicídio, está o feminicídio. Então, o feminicídio é um homicídio, é um crime hediondo? Ele é uma qualificadora do homicídio que é crime hediondo, tá bom? Cuidado com essa pegadinha do OAB. O que seria feminicídio, então? Feminicídio, diz o código, significa matar dolosamente uma mulher por razões da condição do sexo feminino. A redação foi tão infeliz que o próprio legislador precisou colocar uma norma penal explicativa no próprio tipo penal. Então você vai descendo, de repente chega o parágrafo 2º-A e fala o seguinte: entende-se por razões de condição do sexo feminino o seguinte. Aí que a gente vai descobrir o que é isso, tá? E você tem duas hipóteses. Primeira delas, quando há o menosprezo à condição da mulher, que foi infelizmente o primeiro caso de feminicídio no Brasil. Em Goiânia teve um acidente de carro, o cara desce do carro, vê que a moça bateu no carro dele e fala, tinha de ser mulher mesmo, e mata ela, tá? Então ali você tem o quê? Uma total menosprezo, tá? Pela condição da mulher. Então, por ser mulher, ela foi morta além do acidente. Então aí você tem o inciso 1º que fala, quando ele mata a mulher menosprezando o fato dela ser mulher, isso leva ele a matá-la, você tem o feminicídio como primeira hipótese. O inciso 2º, ele fala no quê? Violência doméstica. É o link que você deve ter para a Lei Maria da Penha. Então, você sabe que nas condições, nas hipóteses de cabimento da aplicação da Lei Maria da Penha, você teria uma das hipóteses de feminicídio. Mas o mais difícil desse tema qual é? Nem todo feminicídio tem vínculo com a Lei Maria da Penha. Vou explicar isso para você, isso é importante. Professor, quando que aplica a Lei Maria da Penha? Você tem 3 critérios. O critério territorial, violência contra a mulher no âmbito doméstico. Critério 1, são alternativos. Critério 2, a violência acontece contra a mulher por pessoas da mesma família, critério familiar. Terceira hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha é o critério das relações íntimas de afeto atual ou pretéritas. Marido, ex-namorado, inclusive eu recebo informações, professor Flávio, que até me assustam, o tipo de relacionamento que existe hoje, né? Então, no meu tempo era marido, noivo e namorado. Hoje a gente já tem um rol extenso, né? Tem lá ficante, crush, contatinho, são coisas assustadoras. Os alunos me ensinam essas coisas, né? Então, o truque aqui qual é? Como existe afeto, a vítima baixa a guarda dela por formas sentimentais e aí entra a violência, tá bom? Então, por isso que tem o terceiro critério de aplicação da lei. Pergunto, aquela briga no trânsito, que o sujeito desce, um desconhecido, e mata a moça, foi no âmbito doméstico? Não. Foi alguém da família? Não. É uma relação de afeto entre eles? Não. Então, não aplica a Lei Maria da Penha. Mas é feminicídio? É, pelo inciso 1. Ele menosprezou a condição da mulher. Então, cuidado, não existe um vínculo obrigatório entre o feminicídio e a Lei Maria da Penha. Óbvio que quando acontecer a morte dolosa de uma mulher no âmbito da Lei Maria da Penha, será feminicídio, mas não necessariamente o feminicídio tem hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha. Tá legal? Muito bem, então esse feminicídio é matar uma mulher nessas condições, é um homicídio qualificado, e eu pergunto, será que ele vai a júri, professor? Pois é.
nesse caso, né, eu acho que, seguindo a esteira que você está falando, obviamente, crime doloso contra a vida, qualificadíssimo, né? Verdade, verdade. Vai a júri, claro, mas me faz refletir uma questão que você puxou, o link da Lei Maria da Penha. Perfeito. Porque a Lei Maria da Penha, ela, além de ser uma das leis que eu não vou falar em efetividade, mas uma das leis mais utilizadas hoje no dia a dia, por conta de tudo o que a gente está falando, ela também é uma das leis mais cobradas no exame de ordem. Com certeza. E ela suscita também muitas colocações, muitas dúvidas a respeito de sua aplicação. Sim. Ela é uma lei que envolve, e isso até é uma crítica que muitos fazem, né, à redação da lei, ela envolve não só dispositivos de ordem processual, como até de fora da área criminal, nós temos dispositivos, né? Utilizou-se essa lei, então, para tratar de diversos assuntos, mas no que nos compete aqui na nossa área, a questão é a seguinte, é lembrar que a aplicação, né, e aí eu falo, obviamente, da parte processual, né? A aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito da violência, né, doméstica contra a mulher e mais precisamente do crime de violência doméstica contra a mulher, ela tem que ser tratada de uma maneira um pouco mais cuidadosa, porque a lei ela se aplica, como você acabou de falar, a todo crime violento que seja praticado nesse âmbito de que trata a lei. Perfeito. Certo? Mas crime de violência doméstica contra a mulher é um específico, certo? Tipificado no artigo 129, parágrafo 9º. Esse é o crime de violência doméstica, que praticado contra a mulher vai trazer toda a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, muita gente faz confusão aí, principalmente, né, no que diz respeito à ação penal. Perfeito. Porque houve inicialmente uma certa indefinição, até o STF chegar e falar, né, não, os crimes de violência doméstica contra a mulher são sempre de ação penal pública incondicionada. Por que foi preciso dizer isso? E aí a gente vai ter aquela confusão legislativa absurda que só o legislador brasileiro sabe fazer. Sabe bem. O legislador brasileiro, mas é craque nisso. Ele pega uma lei que trata de outro assunto, juizado especial, civil e criminal, ele pega essa lei e lá na rabeirinha da lei ele acrescenta: o crime de lesão corporal leve depende de representação da vítima. Tá, então legal. Então a gente sabe que todo crime de lesão corporal leve vai exigir a representação da vítima para se processar. Daí surge no Código Penal o crime de violência doméstica. O crime de violência doméstica depende de representação? Analisando-se friamente de início, lesão leve, depende de representação. Ok. A grande pergunta, e se for contra a mulher? Essa confusão toda exigiu, então, que o STF chegasse e falasse, não, exigir representação para esse tipo de crime é ir contra o espírito da lei, que é dar uma maior proteção à mulher, ter uma maior efetividade. Então, não existe a hipótese, no caso de violência contra a mulher, não existe a hipótese de se exigir representação. A ação é pública incondicionada. Pode a mulher querer voltar atrás, como muito acontece pelos mais diversos motivos, Sem dúvida. Pela reconciliação, pelo medo, porque uma vez que comunicou a ocorrência de lesão, fica com medo de vir algo mais grave, de sofrer
algo mais grave. Então, não existe essa história. Mas o que muitos confundem neste ponto é que existe um crime que pode ser praticado no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, mas que exige representação, que é o crime de ameaça. Exatamente. Que é o crime de ameaça. Porque, vejam só, nós não estamos falando de violência contra a mulher, estamos falando de um outro tipo penal, que é o tipo de ameaça. O tipo de ameaça, né, ele prevê a necessidade de representação para que se possa promover a persecução penal. Então, essa sua condição praticada no âmbito da Lei Maria da Penha não tira a necessidade de representação. Para a ameaça, continua valendo. A decisão do Supremo, ratificada também pelo STJ e que hoje é ponto pacífico em relação a crimes de violência doméstica, em relação à não necessidade de representação, em relação à violência doméstica contra a mulher. E nesse aspecto, a Lei Maria da Penha, ela traz outro tipo de discussão, né, que vai dar aplicação da lei aí, dessa norma penal mesmo, que é a possibilidade de se aplicar em outros tipos. Como você falou, hoje nós temos diversas classificações de relacionamento, ficante, vários. Tal. Mas nós temos também, e acho que é algo muito natural de evolução da sociedade, relacionamentos diversos Sem também, dúvida. entre pessoas do mesmo sexo, né, outros tipos que, à época até da idealização da lei, que podia não ser tão comum, e hoje são. Né? Sem dúvida. E aí a aplicação, que é uma indagação também que muito se faz, a aplicação em relação à mulher com mulher, ou que seja o homem vítima de violência, né, praticada por uma mulher no âmbito doméstico. Valeria também a Lei Maria da Penha, a aplicação? Essa é uma pergunta muito legal, Flávio, muito legal, porque como a gente está preparando você para a prova da OAB, você tem que tomar alguns cuidados. Então, o que eu vou te passar agora vale para a prova da OAB, tá bom? Se fosse outro concurso, eu explicaria outra coisa. Para a prova da OAB, grava as seguintes informações. Qual é o conceito de mulher para a OAB? Olha que pergunta interessante. Hoje em dia, fala assim, professor, como assim? Eu me olho no espelho, eu sei qual é o conceito de mulher. Eu falo, esse conceito biológico não serve. O conceito mais aceito hoje é o conceito jurídico. O que é isso? Mulher é quem tem um documento, Lei dos Registros Públicos 77, falando que é mulher. Independente da aparência física, independente da cirurgia de ablação. Esquece a parte biológica, tá? Se juridicamente a pessoa é mulher, para a prova da OAB, ela merece proteção da lei. E se eu nasci mulher e eu quero ser homem, e eu troco de documento para o gênero masculino, eu abri mão da proteção da lei? Nos termos da lei, sim, tá bom? Então, juridicamente, mulher tem proteção da Lei Maria da Penha. Olha como pode chegar na sua prova. De acordo com a lei, a resposta é mulher. De acordo com a moderna jurisprudência, aí nós já temos muitos casos de homens que recebem medida protetiva de urgência contra as mulheres. Tem um caso terrível, Flávio. O rapaz, ele sempre deixava a toalha molhada na cama, né? E a esposa falou assim, a próxima vez vai ter consequência. E ele ignorou o alerta da sua consorte e ela jogou óleo da frigideira no rapaz, né? Então eu pergunto, ele precisa de proteção? Precisa, tadinho do moço, né? Mas aí, aplica a Lei Maria da Penha para ele? No teste, se tiver escrito de acordo com a Lei 11.340 ou de acordo com a Lei Maria da Penha, ele quer a letra da lei, aí você não fala que ele tem proteção. Agora, de acordo com a jurisprudência, ele vai te induzir a responder que o homem também pode ter medidas protetivas de urgência. A interpretação analógica da proteção da lei pelos casos concretos é muito grande. Inclusive, recentemente, a atual esposa conseguiu medida protetiva de urgência contra a ex-esposa do cara, porque elas estavam se agredindo. Então, a interpretação analógica ela é muito extensiva. Para o teste, eles vão te perguntar de acordo com a lei,
você responda que a mulher, juridicamente falando, é que merece essa proteção, tá bom? Eu acho que essa seria a melhor resposta para essa prova, né? E aí, eu acho que o ponto aí é exatamente esse. Você tocou num ponto fundamental para a prova, que é a questão do enunciado, né? Exatamente. A gente costuma dizer que todos os elementos para responder à questão estão no enunciado. E aí, como você falou, de acordo com a lei. O enunciado, se ele falou isso, a gente não tem que partir para firulas. Exato, né? exatamente. De acordo com a lei, o que está escrito na lei. Isso que ele quer. Isso? É Exatamente, isso. A gente sabe que, e isso tem sido explorado na prova, tanto de penal quanto de processo penal, o posicionamento dos tribunais superiores. Sim, e quando eles falam em posicionamento dos tribunais superiores, via de regra, eles estão se referindo à súmula. Né? É um posicionamento consolidado, perfeito. Já em súmula. Mas o que a gente pode notar, né, na esteira do que você está falando, é que quando eles falam de acordo com a lei e com o entendimento dos tribunais superiores, é que a coisa é no mesmo sentido, nunca em sentido diverso. Exatamente. Porque senão a gente não conseguiria Perfeito. responder a questão. Né? Então, é legal fazer esse alerta, porque às vezes a dificuldade é criada pela nossa própria cabeça. É verdade. Porque está ali no enunciado, bem explicadinho, né? De acordo com a lei ou de acordo com os tribunais superiores. Exatamente. Então, achei perfeita a sua colocação, porque permite que a gente lembre, né, o candidato que realmente o enunciado, muitas vezes, ele dá metade do caminho andado já para a gente. Verdade, é verdade. Bater o olho ali, então a gente já sabe que não vai ter que se preocupar muito com outras coisas e que a gente pode ir direto para a resposta. Pegando o gancho, só para completar a informação, tem uma súmula do STJ que diz o seguinte: não se aplica o princípio da insignificância nos casos de violência contra a mulher. Eu fiquei perplexo quando eu vi a necessidade de editar esta súmula, porque é pacífico que não se aplica o princípio da insignificância para crimes que tenham violência ou ameaça. Não tem. Mas muitos advogados estavam pedindo, foi só um puxão de cabelo, foi só um tapinha, eu quero a minha bagatela. Esquece isso, tá bom? Se cair isso na sua prova, deu um pequeno beliscão em sua amada, cabe a bagatela, tem violência ou ameaça, afasta a insignificância. No caso de violência contra a mulher, a resposta é não se aplica a atipicidade material nesse caso de violência ou grave ameaça contra a mulher, tá bom? Resposta dada aí para esse teste envolvendo a Maria da Penha. É isso aí, meu caro amigo. Então, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem um pouco daquilo que a gente falou aqui, né? Nessa nossa intersecção aqui de penal e processo penal, as melhores disciplinas. Vamos sempre deixar isso muito bem claro, né? Então, eu me despeço aqui. Desejo a vocês aí uma excelente prova, que vocês arrebentem nessa primeira fase e me despeço aqui passando a palavra para o meu querido professor Ivan, para que possa se despedir também. Para mim, sempre muito bom trocar ideia com você, assim, na frente dos nossos alunos, melhor ainda, né? Porque são sempre conversas muito ricas, dogmaticamente, do seu ponto de vista de jurisprudência. E também desejo a vocês, meus queridos, uma excelente prova, arrebentem em penal e processo. Só que tem um problema, o professor Flávio está certo, são as matérias mais legais, são as melhores, é a elite da dogmática jurídica, mas o problema é você se apaixonar tanto e não estudar as outras, né? Então, calma, tá? Nessa reta final aí, leia a Constituição, são 250 artigos, leia com calma grifando, porque tem todas as matérias ali dentro, muito da prova sai de lá, leia as súmulas, como falou o professor Flávio. A FGV tem fetiche por súmula na área penal. Então você não pode ir para a prova sem ler súmula, hein? Pelo amor de Deus. Imprima as súmulas do Supremo, vinculantes e não vinculantes, do STJ, e vai grifando, vai lendo, repete a leitura, que vai entrar tranquilamente na sua informação. Estude ética, tem um monte de questão de primeira fase de ética, o conteúdo é curtinho, tá? Então nessa reta final, Constituição, súmula, ética e as nossas aulas, nosso material, relembre, para você fazer a segunda fase aqui com a gente, tá bom? Valeu. Obrigado, professor. Eu que agradeço.